Olá, meus amores, como estão? Como foi o final de semana? Se divertiram? Aproveitaram? Como foi o Dia das Mães com as mamães? Foi divertido? Bom, hoje a nossa aulinha é de História. Nós vamos fazer uma revisão do Caderno 1 de História. O Caderno 1 de História tem 4 módulos e nós vamos revisar esses conteúdos que nós já vimos lá na escola, lembram? Nós vamos começar com o módulo 1, que tem como título Ser Brasileiro, páginas 8 até 9. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 8, que nós vamos começar. Nós começamos com uma pergunta: o que nos torna brasileiros? Bom, existem algumas características que nos tornam brasileiro. Por exemplo, nós nascemos no Brasil. Também falamos o português e temos alguns hábitos que eles são muito parecidos. Só que além dessas características, tem uma outra também que é muito importante, que é a nossa história, né? Toda a nossa história. Só que para a gente entender essa história, o que é ser brasileiro, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender um pouquinho sobre os povos que formaram o nosso país, como os indígenas, os africanos e os europeus, porque foi a mistura desses povos que o Brasil se formou, que o Brasil é o que conhecemos hoje. Nós começamos então com a chegada dos portugueses no Brasil, certo? Nós sabemos que a nossa língua oficial é o português, mas existem alguns brasileiros, né, que falam outras línguas, como por exemplo a população indígena, né? Eles falam também outras línguas. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil há pouco mais de 500 anos, né? Eles organizaram expedições de navios para explorar os oceanos e em busca de novas terras e mercadorias, e durante essas explorações, eles chegaram aqui nas terras que nós conhecemos hoje como Brasil. E aí começou a colonização. E o que é colonizar? Colonizar é ocupar um espaço, um território, né? E passar a explorá-lo como se fosse seu. Então, foi isso que os portugueses fizeram. Eles ocuparam as terras brasileiras e começaram a explorar como se as terras fossem deles. Só que quando eles chegaram aqui, já existiam muitos povos, que eram as populações indígenas, né? Quando eles chegaram aqui, os índios já ocupavam o território brasileiro, tinha diversas comunidades, diferentes tradições, culturas, idiomas. Só que ainda assim aconteceu a colonização, né? Os portugueses, eles tentaram fazer com que as pessoas falassem o português, seguissem a religião católica, se vestissem como eles se vestiam, que era o uso de roupas, que os índios não tinham o hábito, né, de usar roupas. Então, nesse processo de colonização, os portugueses acabaram impondo aos indígenas que vivessem como eles, certo? E é por isso que os indígenas, eles contribuíram para a nossa formação, a formação do nosso povo, das nossas culturas, certo? Porque quando os portugueses chegaram, além das culturas deles, já haviam outras culturas aqui, que eram as culturas indígenas. Além dos índios, também tem os africanos, né? Porque algum tempo depois da chegada dos portugueses aqui, muitos africanos eles foram trazidos para ser escravizados. O que é escravizados? É quem se torna escravo, né? Uma pessoa que acaba trabalhando à força, sem remuneração, ou seja, sem receber seu dinheiro. Ele nem tem a escolha de fazer o que ele quer, né? Ele é obrigado a fazer aquilo. E os escravos, eles foram trazidos pelos europeus para trabalhar na colônia. Eles vieram obrigados, né? Eles vieram contra a vontade deles, certo? Eles vieram contra a vontade deles. E quando eles foram trazidos para aqui, vieram também o quê? Suas línguas, o modo de vida, os seus costumes, suas religiões, né? Então, essas diferentes culturas, tanto as culturas indígenas como as culturas africanas, essas diferentes culturas se misturaram e aí se deu a formação da nossa cultura, da cultura brasileira, certo? Então, é por isso que a língua falada no Brasil, ela tem várias palavras, ela tem várias contribuições
Nossa cultura é uma cultura diversificada porque ela recebeu a contribuição de vários outros povos, certo? Então, para concluir o módulo 1, você estudou que ser brasileiro é compartilhar costumes e tradições do povo brasileiro, além de ter nascido num país ou viver nele. O Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, mas aqui já viviam outros povos, os indígenas. Ao longo da colonização portuguesa, os africanos trazidos à força para trabalhar, né? A cultura e a história brasileira foram construídas pelos povos indígenas, pelos portugueses, africanos e muitos outros também que vieram para cá. O Brasil ele possui muitos climas e diferentes paisagens. E nosso país ele é grande, ele é muito rico em diversidade, justamente porque muitos povos, muitas culturas participaram da formação do nosso país, certo? Vamos agora para o módulo 2. O módulo 2 tem o título Os Brasileiros São Iguais, página 20 até 31. E aí, nesse capítulo, nós vamos falar também sobre a diversidade dos brasileiros, sobre as características, né? Cada povo tem o seu jeito. Nós vimos que o Brasil, o povo brasileiro, tem algumas características em comum. Nós temos a mesma língua, nós nascemos no Brasil, temos uma cultura em comum, mas também temos diferenças, né? Nós temos costumes diferentes, nós temos traços físicos diferentes, os modos de falar também são diferentes, nossas crenças, o local onde vivemos e até mesmo a forma da gente se alimentar, existe diferença nisso. E aí, nós vamos falar sobre a diversidade dos brasileiros, porque como nós sabemos, o Brasil ele é muito extenso, ele tem mais ou menos, mais de 2 milhões de habitantes, na verdade, né? E cada habitante tem sua característica, as características são muito diversas. Nós podemos observar que o Brasil tem muitas regiões, né? É um país com diferentes regiões. Em cada lugar, as pessoas têm um jeito próprio de falar, de se vestir, né? De se locomover, de se alimentar, né? Até mesmo as pessoas da mesma região, elas podem ter diferenças, né? Como nos hábitos, na rotina, nas crenças religiosas. E existem também no Brasil pessoas que são descendentes, né, dos africanos, dos europeus, asiáticos, indígenas, que acabam trazendo toda essa diversidade, essas características físicas, né, e práticas culturais muito diversificadas aqui no Brasil. Só que tem algumas características em comum, né? Nesse tópico, as características em comum, nós podemos citar algumas coisas. Além de falarmos a língua portuguesa, porque o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, nós também vivemos sob o mesmo governo. Na escola, nós estudamos as mesmas disciplinas, né? Todos os brasileiros nas escolas estudam as mesmas disciplinas. Nós temos hábitos alimentares semelhantes, né? Por exemplo, comer feijão com arroz. Quase todas as pessoas comem feijão com arroz, né? E aí tem esse aspecto que a tia já comentou, que é o governo, né? Todos nós somos governados, né? O Brasil é governado por uma só pessoa, é uma pessoa que é escolhida por meio de eleição, que no caso é o presidente, né? O Brasil, como nós sabemos, é uma república governada por um presidente. Então, existem coisas sim em comum, apesar de tantas diversidades, existem coisas que são em comum. No tópico Cada Povo Tem Seu Jeito, nós vamos falar sobre outros povos, outras pessoas, outros grupos que também trouxeram influências para a formação do povo brasileiro, além dos indígenas, dos africanos e dos portugueses, né? Que contribuíram para a nossa língua, para a nossa cultura, a formação do nosso país. Mas também tem outras pessoas que vieram para cá, para o Brasil. Até hoje, muitas dessas pessoas vêm morar aqui no Brasil, deixam suas terras, deixam seu lugar, onde vivem, onde moram, para vir aqui para o Brasil em busca de trabalho, né? Em busca de sobrevivência. Então, essas pessoas são os alemães, os espanhóis, italianos, japoneses, libaneses, tantos outros imigrantes que deixam sua terra natal, ou seja, o lugar onde eles nasceram, em busca de trabalho aqui no país. E aí,
quando essas pessoas chegam aqui no país, eles acabam trazendo, né, outras contribuições, seja na língua, seja no modo de viver, seja novas palavras, os costumes, as comidas, trazem também festas e tradições que é característica deles, dos povos deles, né, de suas culturas. E tudo isso, quando chega aqui no Brasil, acaba contribuindo para a nossa formação, para a diversidade do nosso país, né? E é por isso também que a comida brasileira tem suas influências. Nesse tópico aqui, a comida brasileira e suas influências. A comida brasileira tem muitas influências desses povos. Por exemplo, vocês sabiam que o quibe e a esfirra foram trazidos pelos sírios e os libaneses? Então, ó, o quibe e a esfirra não é uma comida brasileira. É uma comida trazida por esses imigrantes sírios e libaneses que nós conhecemos aqui e gostamos, né? Adoramos comer esfirra e quibe. Uma outra comida trazida por outras pessoas é a salsicha do cachorro-quente. A salsicha foi trazida pelos alemães, certo? Uma outra contribuição também é comer peixe cru, né? Comer peixe cru é uma influência dos japoneses. Assim como as pizzas e todas as massas foram trazidas pelos italianos. E aí também tem o quê? Tem o azeite de oliva, tem o bacalhau, que são receitas trazidas pelos espanhóis e pelos portugueses, certo? Nesse módulo 2, concluímos que os brasileiros são um povo muito diverso, né, formado com a influência de muitas culturas. A nossa diversidade é muito importante para entender a cultura brasileira. Um exemplo da diversidade de cultura brasileira é a alimentação, né? Diversos pratos que consumimos foram trazidos por povos de diferentes partes do mundo. E apesar da nossa grande diversidade, há também alguns pontos em comum no povo brasileiro, né? Como a nossa língua, o tipo de governo e a nossa história, certo?